Certo, o que diabo é isso, Iago? Essa doutrina da expiação limitada aí que você está falando. Como a gente está fazendo nessa série sobre os 5 pontos do calvinismo, a gente quer ler um trecho dos cânones de Dort, que explicam bastante a respeito dessa doutrina. Falando sobre expiação limitada, os cânones de Dort dizem o seguinte: pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente a salvação. Isso quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos. E lhe foram dados pelo Pai. Deus quis que Cristo lhes desse a fé, que ele mesmo lhes conquistou com a sua morte, junto com outros dons salvíficos do Espírito Santo. A doutrina da expiação eficaz ou da expiação limitada diz que Jesus morreu na cruz unicamente por aqueles que seriam salvos. De que a obra na cruz não é visando um resgate genérico de toda a humanidade, mas que a obra na cruz aconteceu para efetivamente salvar aqueles que seriam salvos. Isso significa que Jesus não levou na cruz os pecados de todo mundo, mas de que ele levou na cruz os pecados de seu povo. Resumidamente, essa é a doutrina da expiação eficaz ou expiação limitada. O que essa doutrina não significa, então? É bom a gente evitar algumas más compreensões a respeito disso aqui. Primeiro, não significa que Deus faz acepção de pessoas. É geralmente isso que dizem pra gente quando a gente fala sobre eleição ou expiação. Mas sempre que a Escritura fala sobre acepção de pessoas, a Escritura tá falando sobre escolher um povo em detrimento de outro, no sentido de escolher judeus em detrimento de gentios. Acepção de pessoas significa escolher homens e não mulheres, ricos e não pobres, judeus e não gentios. A acepção de pessoas fala sobre Deus criar esse tipo de padrão, coisa que a gente não encontra na Escritura. A gente encontra na Escritura Deus escolhendo gente de todo povo, tribo, língua e nação. Deus não está escolhendo só um povo. Deus não é um Deus tribal. Ele não faz acepção de pessoas. Mas ele é um Deus que escolhe gente de toda a humanidade. Todas as tradições cristãs entendem que Deus escolhe o seu povo e rejeita os ímpios. E essas tradições cristãs não estão dizendo que Deus faz acepção de pessoas necessariamente. Isso também não significa, em segundo lugar, que Jesus não se importa com os perdidos. Ainda que na cruz não tenha sido recebidos os pecados de todo mundo, nós temos um Cristo que oferece a sua salvação a todos os homens e que convida todas as pessoas a crer. Nós somos ordenados pelo próprio Cristo a pregar o evangelho a todas as pessoas. Nós temos um Cristo que se coloca à disposição a todo mundo. E isso está diretamente relacionado com o terceiro ponto. A expiação limitada não significa que nós não devemos oferecer o evangelho a todo mundo, ou oferecer a obra da cruz a todo mundo. Nós, como cristãos, não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos quem são as pessoas por quem Cristo morreu. Como cristãos, nós temos que oferecer essa morte a todas as pessoas, porque nós não sabemos a quem essa morte vai ser aplicada. Em quarto lugar, também não significa que a obra na cruz não seria poderosa para salvar todo mundo. A obra da cruz e o sangue de Jesus são preciosos e valiosos e poderosos o bastante para salvar 1000 planetas Terra, para salvar 1000 universos se eles existissem. Não é uma questão de lidar com o valor da cruz, é uma questão de lidar com a aplicabilidade e a extensão da obra da cruz. A pergunta é por quem Jesus morreu de fato e quem ele está salvando de fato na cruz. Então, para a gente poder responder biblicamente por quem Cristo morreu, a gente tem que começar fazendo uma breve teologia da expiação. O que é expiação e como é que isso afeta a nossa compreensão das coisas? É importante a gente saber disso porque o Novo Testamento constantemente apresenta o Antigo como sombra e como tipo daquilo que a gente encontra no Novo Testamento. Em João 5,39, Jesus fala que as Escrituras testificavam a respeito dele e daquilo que viria no futuro. Hebreus 10,1 diz que a lei é sombra dos bens futuros e não é a imagem exata das coisas. O Antigo Testamento representava algo que viria. Em Colossenses 2, a gente lê a mesma coisa. Ele diz que ninguém deveria ser julgado pelos padrões do Antigo Testamento porque são sombras das coisas futuras. É olhando para o Antigo Testamento que a gente vai ver a promessa de coisas que só vão se concretizar de fato no Novo Testamento. Como, por exemplo, a expiação no sangue de Jesus. Nos tempos da lei sacerdotal, como é que os homens tinham seus pecados perdoados? No livro de Levítico, principalmente do capítulo 1 a 6, é descrito o processo de expiação. Resumidamente, o homem que pecasse, ele ia chegar até o sacerdote, ia trazer uma oferta, geralmente um cordeiro, e ia entregar aquele cordeiro como sacrifício pelo seu pecado. O sacerdote ia orar por aquele que pecou, ia orar pelo cordeiro, o pecado seria transferido daquele que pecou até o animal. Quando o animal fosse morto, o pecado morreria junto com o animal. Dessa forma, o pecado foi expiado. Deus passou por cima desse pecado. Porque o pecado foi lançado no animal, o animal foi morto, levou o pecado consigo. O homem, então, estaria limpo do pecado que cometeu. O termo expiação vem do hebraico kippurim, que é derivado de kapar, que significa cobrir. Não é que o sangue de animais ou o sacrifício de animais perdoasse de fato. Mas é porque quando o judeu fazia isso, ele estava olhando para um sacrifício futuro pelos seus pecados, que era justamente o sacrifício do Messias. Assim como nós hoje
hoje somos salvos olhando para um sacrifício que já aconteceu, o judeu era salvo olhando para um sacrifício que aconteceria. O sacrifício dos animais era um jeito de olhar para o sacrifício futuro que viria em Cristo Jesus. Em Levítico 4, 27 e 29 tem uma descrição detalhada de como isso funciona. Ou seja, na linguagem de Meyer Pearman, espiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecador perca seu poder de provocar a ira divina. O próprio Antigo Testamento, então, estabelece que Cristo Jesus, o Messias que viria, seria esse cordeiro imolado que levaria os nossos pecados. A gente lê isso principalmente em Isaías 53. Fala que ele levou os nossos pecados, que ele foi ferido pelas nossas dores, que ele levou as nossas transgressões, que foi através de suas pisaduras que nós fomos sarados, de que ele recebeu o nosso castigo. E ainda diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e que como um cordeiro foi levado ao matadouro. Diz no verso 12 que ele levou sobre si os pecados de muitos. O Novo Testamento apresenta esse Jesus como o cordeiro que leva o nosso pecado, assim como os cordeiros do sacrifício do Antigo Testamento. João Batista, quando encontra Jesus, declara isso: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o cordeiro que era levado para ser imolado, que levava sobre si o pecado, e quando morto, o pecado morria com ele. Em Hebreus 7, Jesus é estabelecido também como esse cordeiro, à semelhança do Antigo Testamento. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aqui a gente tem um Jesus que é ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta. Ele é aquele que sacrifica a oferta, mas ele é ao mesmo tempo a própria oferta que morre em nosso lugar. Sendo comparado aqui com aquilo que o sacerdote fazia, sacrificando o cordeiro e a oferta pelo pecado do povo de Deus. Em 1 Pedro 1 isso é muito mais claro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Cristo foi o nosso cordeiro imolado pelos nossos pecados, em referência àquilo que acontecia no Antigo Testamento. E aqui Jesus cumpriu aquilo que o cordeiro apontava no Antigo Testamento. 1 Pedro 2, 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ou seja, como explica o Robert Letton no livro A Obra de Cristo, o caráter vicário do sistema sacrificial do Antigo Testamento era plenamente evidente. Uma pessoa peca e é culpada. Um animal morre e a pessoa fica livre, porque esse animal é morto em seu lugar. Nós também pecamos e estamos sob o juízo de Deus. Cristo toma o nosso lugar e morre em nosso favor vicariamente, recebendo o nosso pecado e suas consequências, e assim somos libertados. Aquilo para o qual o Cordeiro apontava no Antigo Testamento é aquilo que a gente encontra em Cristo no Novo Testamento. O Cordeiro no Antigo Testamento recebeu o pecado, era morto, o pecado morria com ele e o homem era livre da ira de Deus. Jesus no Novo Testamento recebe o pecado, Jesus é morto, o pecado morre com Jesus e o homem é livre da ira de Deus. Muito legal, muito bonito, muito bacana. Mas aí fica uma pergunta complicada que a gente tem que responder. Cristo realmente limpou o pecado com o derramamento do seu sangue? Se ele fez isso por todo o mundo, então não existe mais condenação. Porque se o Cordeiro levou sobre si o pecado de todo o mundo, e todo mundo foi limpo do seu pecado porque ele foi pago na cruz de Jesus, então ninguém mais no planeta Terra deveria ser culpabilizado pelo seu pecado. Se Jesus morreu por todo mundo, então não existe mais ninguém que esteja no caminho da condenação. E esse é o problema que a ideia de uma salvação por todo mundo, de uma expiação ilimitada, não consegue resolver. Se Jesus morreu por todos, todos devem ser salvos. A resposta que as pessoas geralmente dão é que Jesus não veio para salvar na cruz, mas que Jesus veio para conceder uma possibilidade de salvação. Ele não veio para te fornecer nada. Ele veio simplesmente para abrir a porta e cabe a você entrar ou não. A gente viu no vídeo passado da série sobre os 5 pontos do calvinismo, sobre predestinação e eleição incondicional. É bom que você assista esse vídeo. Mas quando a gente lê na Escritura aquilo que Jesus veio fazer na cruz, a gente percebe que ele não veio abrir uma possibilidade de salvação. Ele veio para efetivamente salvar. Mateus 1 diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lucas 19 diz que ele veio buscar e salvar o perdido. 1 Timóteo 1 diz que ele veio ao mundo para salvar pecadores. O objetivo de Jesus na cruz não é abrir uma possibilidade, não é abrir uma porta, não é nos tornar salváveis, mas é efetivamente consumar a salvação. A obra de Jesus na cruz é indivisível, é uma redenção consumada e aplicada. Ele não simplesmente consuma a redenção e espera que ela seja aplicada através da nossa boa escolha e vontade. Ele mesmo consuma e ele mesmo aplica a redenção. A aplicação da redenção faz parte da obra da cruz. É muito bonito o que é dito em Tito 3, dos versos 4 a 7. Diz que ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim
de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Por que é que Jesus fez o que fez na cruz? Por que é que ele derramou o seu sangue? Por que é que ele nos entregou o seu Espírito? Ele fez isso a fim de que nos tornemos herdeiros e que tenhamos esperança de vida eterna. A obra na cruz não tem só a função de abrir a possibilidade. A obra da cruz também inclui a aplicação daquilo que Jesus veio comprar pra gente. Então a pergunta que fica realmente é: por quem Cristo morreu? Por quem foi a obra de Cristo na cruz? Se a gente parar pra prestar atenção, a gente tem pelo menos 5 respostas para isso. Não 5 respostas bíblicas, mas 5 respostas dentro das possibilidades da realidade. Primeiro, Jesus não morreu por ninguém. Segundo, Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens. Terceiro, Jesus morreu por todos os pecados de alguns homens. Em quarto, Jesus morreu por alguns pecados de todos os homens. E em quinto lugar, Jesus morreu por alguns pecados de alguns homens. A primeira possibilidade a gente pode descartar logo, porque isso é ateísmo. Isso é ignorar tudo aquilo que a Escritura fala a respeito de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para salvar as pessoas. Dizer que ele não morreu por ninguém é descrer na Escritura. As possibilidades 4 e 5 também podem ser descartadas logo. Se Jesus tiver morrido apenas por alguns pecados, então ninguém está realmente salvo. O Salmo 143 diz: mas não leves teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O Salmo 130 diz: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Se nós chegássemos diante de Deus com algum pecado ainda a ser limpo, nenhum de nós encontraria salvação, porque o salário do pecado sempre será a morte. E qualquer falha moral diante de Deus é digna de punição. Somos salvos porque temos resgate no nome de Jesus, e unicamente por isso. Com isso a gente volta para a questão central aqui. Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens ou por todos os pecados de alguns homens? E isso entra na questão que a gente tem tratado aqui. Se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, por que é que eles não são salvos? Por que é que eles não encontram vida eterna? A resposta que muitas vezes dão é que a incredulidade impede isso. E que os homens não se apropriam daquilo que Jesus fez na cruz porque são incrédulos. O problema é que se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, Jesus também morreu pela incredulidade desses homens. A incredulidade é um pecado. E como pecado, a incredulidade também teria sido expiada na cruz. Se Jesus morreu por todo mundo, Jesus morreu para perdoar a incredulidade de todo mundo. Se Jesus não morreu pela incredulidade, então Jesus morreu só por alguns pecados de todos os homens, não por todos os pecados de todos os homens. Isso significaria que a incredulidade não é um pecado perdoado na cruz, e que cabe ao homem se auto-expiar da incredulidade. Coisa que é completamente absurda dentro de qualquer teologia da expiação. Vocês sempre perguntam se meus livros são chroma key, certo? São não, é de verdade, ó. Que negócio aqui, ó. Não é chroma key não, tá vendo? Deixa eu pegar o livro aqui. Peraí. Um Excelente do Céu, Cristo Veio Buscá-la. Foi publicado pela editora Fiel. É um calhamaço de quase 1000 páginas, são uns 800 páginas sobre a doutrina da expiação, de uma perspectiva histórica, exegética, teológica e pastoral. O Gary Williams tem um capítulo excelente que ele diz o seguinte: se Deus pune todo o pecado, então Cristo teria morrido pelo pecado de incredulidade. E se ele fez isso por todos, sem exceção, então todos, sem exceção, seriam salvos. Aqui mais à frente ele diz: ou universalismo ou expiação definida. Nesse mesmo artigo, o Gary Williams lida com o problema da dupla punição. Se essa inconsistente expiação geral fosse verdadeira, a ira de Deus pelo pecado de alguns homens teria sido derramada em Cristo em vão. Além de que, uma vez derramada sobre Jesus, ela não poderia ser derramada novamente sobre o pecador, uma vez que Cristo já bebeu desse cálice de punição. Enquanto o Cristo da expiação definida, da expiação limitada, é o Cristo que vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito. Não é o Cristo que sofre por pessoas que vão ser condenadas. Gary Williams, mais uma vez, senhoras e senhores, ele diz o seguinte: quando Deus deu a sua resposta a um pecado, então ela foi dada. O pagamento a Deus não pode ser exigido 2 vezes. A punição de Deus não pode ser infligida 2 vezes. O sangue de Cristo já deu uma resposta aos pecados do seu povo, inclusive seus pecados de incredulidade. Nada mais resta a ser feito. O sofrimento físico e espiritual de Cristo não pode ser desfeito. Porque o sofrimento foi suportado e não pode ser substituído, ele deve entrar em vigor. Cristo já morreu.